Muito bom dia para você, Laís Florencio. Bom dia aos ouvintes que estão acompanhando a programação aí da Rádio Cidade. Pois é, ontem, o presidente Lula finalmente confirmou o nome do novo ministro da Justiça e mais uma vez uma decisão polêmica e de quem não está muito preocupado com a repercussão. Ricardo Lewandowski, ex-presidente do STF, será o novo ministro da Justiça, como havia sido especulado já pela mídia, que cobre a questão política. Ontem o presidente confirmou que ele vai substituir Flávio Dino no Ministério da Justiça. O que é que isso chama a atenção? Eu não sei se vocês lembram, mas vamos voltar aqui no tempo, Laís, quando a ex-presidente Dilma Rousseff sofreu o processo de impeachment. De acordo com a lei, todo presidente que passar pelo processo de impeachment, ele fica com os direitos políticos cassados, ou seja, ele passa 8 anos sem poder se candidatar a nenhum cargo político. Pois bem, o presidente Lula lembrou disso na hora de nomear Ricardo Lewandowski e também de outras ações dele lá no Ministério, no Supremo Tribunal Federal. Aliás, Lewandowski foi indicado pelo próprio Lula, para o STF. E naquela ocasião, voltando à questão do impeachment da presidente Dilma Rousseff, ele, como presidente do STF, teve que validar o impeachment dela. E, num acordo que fez à época com o Senado Federal e com os deputados, ele aceitou o impeachment da presidente, mas manteve os direitos políticos dela, inclusive passando por cima da Constituição. Então, esse é o novo ministro da Justiça, que passa por cima da Constituição, que desacata a Carta Magna do país, mas que muita gente acha tudo isso normal, dependendo do seu ponto de vista. Então, Ricardo Lewandowski assume, e não só essa polêmica que vem por trás, não. Na crise do Lava Jato, na crise que o petismo passou na mais complicado momento, quando o próprio Lula foi preso e vários petistas também participaram dessas ações, na própria justiça, inclusive condenando Lula e outros aliados dele, o Ricardo Lewandowski defendia no julgamento as questões com unhas e dentes. Inclusive ontem a mídia sulista, ela divulgou um vídeo no qual ele bate boca com o Barroso, o ministro Barroso, no qual ele criticava muito a Operação Lava Jato. Lula também ontem achou pouco e ainda trouxe declaração política polêmica, dizendo que precisa mesmo de gente no STF com cunho político, afinal de contas, do interesse dele, que tenha ministro lá que tenha essa linha política. Diante disso, o que nos falta perceber é o que está acontecendo, Laís. Hoje, na tão falada democracia brasileira, hoje existe um alinhamento claro entre o governo federal e o Supremo Tribunal Federal. Prova disso, ontem, ao anunciar o nome de Ricardo Lewandowski, o próprio Alexandre de Moraes foi nas redes sociais e elogiou bastante a indicação dele. Também o ministro Gilmar Mendes do STF foi lá e comemorou. Hoje em dia, me diga mesmo se isso é papel de ministro da Justiça, aliás, do Supremo Tribunal Federal. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles fazem questão hoje de deixar clara a posição que tem em diversos assuntos que não deveriam ter. Afinal de contas, a Justiça, ela deve ser imparcial e a gente não percebe isso acontecendo nos dias atuais. Os ministros se posicionam, não estão nem aí para repercussão, mas também, afinal de contas, boa parte da mídia é aliada ao que pensam os ministros do STF e também ao que pensa hoje o atual governo. Isso quando eu falo da grande mídia, a mídia que tem o poder de influenciar bastante. Então ontem foi confirmada essa nomeação aí do Ricardo Lewandowski. Vai acontecer agora no mês de fevereiro, quando o Flávio Dino deixa o Ministério da Justiça e vai ser o novo ministro do STF. Esse é o quadro atual da justiça brasileira, um quadro que se desenha e que as pessoas não estão muito preocupadas, quem está no poder hoje, da repercussão que isso vai ter. E os aliados fazem todo tipo de malabarismo para defender uma nomeação dessas. Lembrando que na campanha eleitoral, o ano passado, aliás, o ano retrasado, porque a gente está no começo de janeiro, a gente ainda se confunde, o presidente Lula
criticou bastante em um dos debates que fez contra o ex-presidente Bolsonaro a indicação de amigos para cargos no STF. Mas quando assumiu, a história foi outra e Lula está indicando não só amigos para o STF, também como ministros dele. Falando em ministro, uma notícia ontem que trouxe uma repercussão muito negativa para o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. A mídia descobriu que Silvinho, como é conhecido, pagou dos bolsos do contribuinte, ou seja, com dinheiro público, diárias e também despesas com combustível para familiares. O ministro se defendeu e disse que foi um erro contábil. É muito complicado esse tipo de situação, porque prova mais uma vez que o poder ele se confunde com o público e o privado, e quando isso acontece, quem perde é o povo, que acaba ficando ao Deus dará, e dependendo aí de investigações jornalísticas que acabam descobrindo esse tipo de situação. Silvinho se explicou e muito mal, sobre essa história. Silvinho que vai estar semana que vem ao lado do presidente Lula, aqui em Pernambuco, na divulgação de verbas aí, ou pelo menos na famosa assinatura de ordem de serviço para que obras venham a acontecer aqui no aeroporto de Caruaru, Oscar Laranjeira. Ordem de serviço é muito massa, é arretado, serve para foto, serve para oba-oba, mas eu acredito também, que a gente já não aguenta mais ordem de serviço. A gente quer ver obra, a gente quer ver ação. A população não aguenta mais ser feita de trouxa e que os políticos que assinam ordem de serviço cumpram os prazos e sejam honestos com a população. Por quê? Eu estou alertando direto aqui no Manhã Cidade, no Jornal da Cidade, que entre a assinatura de uma ordem de serviço e a execução da obra demora bastante e muitas vezes os prazos não são cumpridos. Por quê? Assim que existe a assinatura da ordem de serviço, o recurso vai ser empenhado e vai ter a licitação. Abre o processo licitatório. Muitas vezes a empresa que ganha, ela não tem as qualificações corretas. A empresa que perde entra na justiça e começa aquele jogo de justiça e demora bastante. E uma obra que estava prevista para começar com um determinado tempo, ela acaba atrasando e aí não acontece do jeito que ia, e aquela ordem de serviço acaba, como por exemplo a Estrada da Mulher aqui em Caruaru, que já vamos para mais de 5 anos de uma obra que parece que não tem fim, mas a governadora Raquel Lira prometeu que entrega esta obra esse ano. Falando em governadora Raquel Lira e também aproveitando o assunto, já que Silvinho é do Republicanos, a expectativa também é que na semana que vem, já que ele vai estar aqui com o presidente Lula, seja confirmada a data de filiação do prefeito Rodrigo Pinheiro ao Republicanos, partido que ele deve seguir e aí montar o famoso chapão para disputar a eleição para prefeito, a reeleição para prefeito aqui em Caruaru. Rodrigo Pinheiro, que vai montando um bloco de partidos que, além do Republicanos, vai ter o Podemos e vai ter também o Avante. Ele já conseguiu partidos menores, como o Agir 36, por exemplo, e corre aí contra o tempo para ter alguns partidos maiores. A federação, ela já sinalizou que vai ter uma guerra de bastidores entre a Rosa Amorim, que é deputada estadual, e o presidente Leonardo Bulhões, mas o partido tende mesmo a apoiar Zé Queiroz. As movimentações, elas são tímidas com a chegada do ano novo, mas acredito eu que assim que baixar essa poeira, principalmente após o carnaval, aí começam para valer as articulações. Lembrando que a semana carnavalesca é logo no começo de fevereiro. Então, acabando o carnaval, a gente já entra para valer no clima eleitoral. Afinal de contas, o Brasil respira eleição em 2024. Iremos escolher os novos prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras. E aí é muita gente se articulando, é muita gente querendo ser candidato, mas lembrando que existem várias regras. Por exemplo, aquela pessoa que é funcionário público ou que é cargo comissionado tem que deixar o cargo em um determinado período, geralmente em abril. Alguns radialistas, jornalistas que vão ser candidatos têm que deixar os microfones no mês de junho. E por aí vai.
cada profissão ela tem uma regra diferente e esse ano ele mexe com muita gente que vai ser candidato. Afinal de contas, Laís e amigos da Rádio Cidade, a gente tem um calendário corrido e a gente tem aí muita, mas muita responsabilidade com essa eleição que mexe com a vida de todo mundo. Afinal de contas, vamos escolher os mandatários para os próximos 4 anos. Então, Laís, esse é um resumo que eu trago para você aqui da política. Eu volto na próxima segunda-feira. Lembrando que daqui a pouco tem Manhã Cidade, com mais informações hoje com o André Santiago. Eu estarei de fora, né, devido a compromissos já agendados anteriormente. Excelente fim de semana para você, Laís. A gente se encontra aqui no Jornal da Cidade na próxima segunda-feira. Tchau. O cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo, com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping.